Muito boa noite, o Cruzando as Conversas está no ar nesta gélida noite de início de inverno, segunda-feira, e você confere agora as manchetes do programa. Expo Inter 2021 já tem data definida e contará com público presencial. A maior feira do agronegócio da América Latina ocorre em Esteio de 4 a 12 de setembro e receberá público limitado mediante protocolos de saúde. Já chegaram em Porto Alegre os primeiros 25 caminhões da nova empresa responsável pela coleta do lixo domiciliar. Além destes, outros 35 veículos serão incorporados à frota. Rio Grande do Sul registra maior volume de surtos ativos por Covid-19 desde abril. O estado já soma 5 semanas seguidas do aumento de focos de contaminação. Caxias do Sul é a cidade que mais preocupa, com 20 surtos e quase 2.500 pessoas expostas ao vírus. Muito bem, estamos no ar com o programa que abre espaço para os debates que de fato impactam na vida da sociedade gaúcha, e você é nosso convidado. Venha conferir o jornalismo local com credibilidade e com a cara do Rio Grande, porque o Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite, seja bem-vindo nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, também pelas redes sociais aí a da sua preferência. Venha pelo Twitter e pelo Facebook com cobertura diária de jornalismo local, também pelas transmissões ao vivo da nossa programação, que traz conteúdo de qualidade para você nas lives do YouTube e também do Facebook. Você pode deixar o seu comentário na caixa de mensagens e pode construir com a gente essa programação. Ainda você confere sempre no dia seguinte já o Cruzando as Conversas em formato de podcast na plataforma do Spotify. Ou seja, você tem toda uma seara de atendimentos de redes sociais, televisão e também formato podcast, conforme a sua demanda, para conferir o programa que abre espaço para os debates que influenciam na vida das gaúchas e dos gaúchos de todos os rincões. Hoje nós vamos falar sobre a população de rua em Porto Alegre, e especialmente com o dia de hoje, que é muito emblemático, né? O começo do inverno, datado nesta segunda-feira. O aumento do número de pessoas em situação de rua na capital é mais uma das consequências causadas pela pandemia do coronavírus. É o que apontou um levantamento da ONG Centro Social da Rua. De acordo com a pesquisa, que foi realizada no final do ano passado, nos dias 12 e 13 de dezembro, 26,9% da população em situação de rua tinha um local onde morar até um ano antes da data formulada pelo estudo. Ao todo, 805 pessoas da capital foram entrevistadas por voluntários. Alguns dados foram trazidos. Eu divido com você antes da gente conferir a abertura do programa de hoje. 19,7% destes foram morar na rua após o início da pandemia. 6,1% são idosos. 19,9% não têm nem documentos. Menos de 1%, 0,8%, declararam nunca terem sido registrados. 40% não recebe nenhum tipo de auxílio do governo, 33,2% recebiam o auxílio emergencial, 36,5% fizeram teste para o Covid-19 e 26,1% tiveram Covid ou conheceram alguém que teve a doença. Segundo a estimativa da Prefeitura de Porto Alegre, o número de pessoas que está morando na capital passou de 3,8 mil no último ano e registrou um aumento de 38% se comparado com o mesmo período na temporada de 2019. São dados emblemáticos, são dados que realmente nos colocam na necessidade de debater o tema e de registrar as circunstâncias atuais que são apontadas por algumas denúncias que nós vamos conferir antes de trazer os nossos convidados. Começamos então com algumas imagens de um recolhimento de material de moradores de rua feito pela Guarda Municipal e uma posterior entrevista feita pela produtora Evelyn Lopes, lá em 30 de abril, que conversou com a Larissa, moradora de rua. Você confere. Vemos aí moradores de rua ali próximo ao canteiro central, onde fica o antigo Estádio Olímpico, né? Onde o Grêmio mandava seus jogos. As imagens captadas pela produtora Evelyn, aqui da RDC TV, produz nosso programa e em abril fazia esta cobertura jornalística. Nós vemos, né, os carros da Guarda Municipal, nós vemos
algumas viaturas, né, da Guarda Municipal. E agora a Larissa fala com a gente aí, que a gente entende um pouco do contexto. Não tem problema. Eu já vi que tem moradores que, se eles se incomodam com alguma coisa, eles vêm e falam. Eles chegam até que eles param o carro ali e conversam. Ou vocês precisam de alguma coisa, tem alguma coisa que está acontecendo. Se algo que incomoda, eles não procuram prefeitura, não procuram polícia, eles chegam e falam. Agora, se tem outros que se incomodam com alguma coisa e não chegam até aqui, eu não tenho como te dizer. E daqui tu não vai sair? Daqui eu não vou sair. Vai ficar aqui? Eu vou ficar aqui. Ninguém vai sair daqui. A maioria, ninguém vai sair. Não adianta, o que eles querem que não era pra voltar mais. Pra não voltar mais. Era pra gente procurar outro lugar. Só que não é assim pra te sair do lugar que tu tá há tanto tempo. Dentre algumas falas aí da Larissa, né, ela diz que a Guarda Municipal chegou jogando as coisas dos moradores no lixo. A Guarda alega que já havia avisado os moradores que desocupassem a área e que as coisas foram recolhidas para dentro das viaturas. Por isso, hoje a gente vai conversar com a técnica de referência das equipes de abordagem social da FASC, a Fundação de Assistência Social e Cidadania, a Patrícia Mônaco, também com o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, a vereadora em Porto Alegre, Daiana Santos, e o vereador Matheus Gomes. Eu começo estendendo meu boa noite à Daiana Santos, vereadora em Porto Alegre, pegando já os dados que a gente traz aqui dessa pesquisa recente que nós registramos na abertura do programa, vereadora. Também alguns vídeos que depois eu quero conversar com o Matheus, né, registrados por algumas redes sociais de parlamentares de âmbito municipal e estadual. O vereador Matheus tem um material que a gente vai ilustrar também. Mas, especialmente esse depoimento, vereadora, da Larissa, que me chamou bastante atenção sobre, segundo ela, né, essa chegada mais abrupta da Guarda Municipal. Seja bem-vinda ao programa. Boa noite, vereadora. É mais uma vez uma satisfação em recebê-la aqui no Cruzando as Conversas. Boa noite a todos, todas e todos. Satisfação é toda minha. E para um tema tão importante, tão pertinente à cidade, considerando que eu, durante algum tempo, como educadora social, executei essa tarefa da abordagem na rua. Então, é algo que para mim é muito caro, pelo fato de ter essa aproximação já com a população em situação de rua, que a gente tem observado muito um aumento crescente. É óbvio, vou aguardar os dados, mas quero falar que, referente a esse relato, a Larissa, isso faz com que a gente venha a pensar de forma mais propositiva e mais objetiva as ações que estão sendo efetuadas, mas também o que dessas políticas que já foram pensadas e estão em execução ou não para a população em situação de rua vêm sendo efetivas. Isso eu acho que é o cerne da nossa conversa essa noite, considerando justamente isso, o aumento da população, a forma como vem se desenhando essas ações da retirada, do remanejo, enfim, mas o que está de efetivo? O que de fato tem sido promovido e pensado para essa população? E qual o impacto disso? A gente precisa, em definitivo, olhar para essas relações todas que se dão entre a assistência social, a saúde e mesmo a segurança pública, quando a gente fala da população em situação de rua, porque tem uma outra forma muito mais sensível de perceber que essa população ela tem especificidades e a gente precisa considerar isso no período em que está fazendo qualquer tipo de intervenção. Eu inicio dessa forma, Thiago, e quero ampliar, obviamente. Eu acredito que vai ser um bom debate, que a gente tem muito o que pensar em torno dessa população, em torno do aumento da população em situação de rua, da nova configuração, onde a gente vê que esse período da pandemia, com o empobrecimento das pessoas, impacta diretamente nessas condições, no número de vagas que o município está ofertando. Em compensação, também temos aí o número crescente da população, que, enfim, acho que são muitos elementos para o nosso debate e que são importantíssimos. Então, fico feliz em estar compondo aqui com vocês, como disse no início, porque para mim é muito caro. Como educadora social de rua, isso me toca de outra forma e me mobiliza a pensar em ações que sejam efetivas. Devolvo a palavra. Muito bem, muito obrigado, vereadora.
Sem dúvida nenhuma, teremos uma bela noite de debate. Comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, agradeço a sua intervenção, já a sua primeira participação. Peço o seu primeiro cenário para analisar com a gente, também especialmente em resposta a essa alegação da Larissa, nossa entrevistada, moradora de rua, que lá no dia 30 de abril, então, alegou que a Guarda Municipal chegou jogando as coisas no lixo, a versão da Guarda Municipal é diferente. Gostaria que o senhor falasse um pouco das abordagens de maneira geral, se o senhor tem conhecimento sobre esse caso que aconteceu ali no canteiro central, próximo ao antigo estádio olímpico, E agradeço a sua participação, sem dúvida nenhuma, uma colaboração imensa para a programação de hoje. Seja bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Patrícia, nossa colega de prefeitura. Boa noite, a vereadora Daiane. Boa noite ao vereador Matheus. Muito obrigado pela oportunidade de podermos falar com a nossa sociedade, ainda mais num tema de fundamental importância, que são as questões sociais da nossa cidade. A gente pode iniciar, Thiago, esclarecendo uma questão, Eu já trabalho isso há alguns anos e este equívoco geralmente é muito comum. A Guarda Municipal ela não efetua recolhimentos de material, ela não limpa praças, parques. Quem executa esse serviço são as secretarias responsáveis pelo local onde a ação está ocorrendo. Essas ações, em relação aos moradores em situação de rua, elas são ações multissetoriais, ou seja, são ações de diversas secretarias, onde a questão social, pela pasta responsável, a FASC, efetua o seu trabalho previamente e após esse trabalho, as outras secretarias afins executam o seu. Pode ser a Secretaria do Meio Ambiente, como foi o caso que tu mostraste o vídeo agora há pouco, ali na rótula do Papa, ou pode ser até o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, se for na via urbana. E o papel da Guarda Municipal é garantir a segurança dos servidores que estão executando esse serviço. Dado pela Guarda ser a única instituição devidamente identificada ali pelo uniforme, pelas viaturas, é normal que as pessoas confundam, foi a Guarda que recolheu, é uma ação da Guarda Municipal. Na realidade, nós estamos ali para garantir a segurança dos servidores e dos abordados, e dos moradores em situação de rua. Maravilha, perfeito. Você falou ainda, comandante, da Secretaria do Meio Ambiente, qual foi a outra que o senhor citou? Depende do local que a ação ocorre. Pode ser, se for numa praça ou num parque, a secretaria demandante geralmente é a Secretaria do Meio Ambiente. Certo. Se for em alguma ação na via, como na Avenida Ipiranga, pode ser o DMLU, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Perfeito. Não, perfeito. Eu pergunto porque hoje fiz contato para integrar conosco a bancada numa primeira seara o secretário André Machado, de Habitação. Ele disse que não tinha relação com este assunto. Me sugeriu o Léo Voigt, que é secretário de Desenvolvimento Social, mas que não pôde participar do programa de hoje. Então, nós temos a Guarda Municipal por conta dessa escolta, desse trabalho, da remoção que o senhor faz, do acompanhamento dos profissionais, os prestadores de serviço do município, e também a Fundação de Assistência Social e Cidadania, que já vai falar com a gente. Mas antes, o vereador Matheus Gomes, que também no final de semana fez postagens na sua rede social, depois nós vamos replicar aqui no programa. Gostaria que o senhor falasse um pouco desse cenário que o senhor denunciou no seu Instagram e compartilhasse os casos aqui, E também nas suas falas iniciais fizesse um apanhado desses cases que a gente traz e de um panorama bem geral sobre a população de rua em Porto Alegre. Seja bem-vindo, vereador. Boa noite, Thiago. Uma boa noite também a todas e todos que nos assistem. Patrícia, Marcelo, minha colega Daiana. É muito importante a gente fazer esse debate, Thiago, porque os dados da Fundação de Assistência Social e Cidadania mostram já que nesse primeiro ano de pandemia nós tivemos um crescimento de cerca de 40% da população em situação de rua na cidade de Porto Alegre. Então são milhares de pessoas hoje expostas a um grau de vulnerabilidade social gigantesco, E é fundamental que a prefeitura tenha política de assistência social, um cuidado em fazer um atendimento humanizado para as pessoas que estão nessa condição. E nas últimas 2 semanas, Thiago, eu acompanhei debates propostos, na verdade, pelo Movimento Nacional da População em Situação de Rua, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que apontavam para várias irregularidades que vêm acontecendo
no trato do poder público com a população em situação de rua, né? E aí eu queria pontuar uma primeira questão, Thiago. Há algo que não pode ocorrer, né? Que é produto de determinações desde o governo federal até o próprio governo municipal, que já foi notificado pela Justiça sobre esse aspecto que eu vou falar agora. Ninguém pode ser removido da sua moradia, mesmo que seja em situação de rua, né, se não há acordo entre as partes, né, por exemplo, para um morador, cidadão porto-alegrense em situação de rua, né, se ele não tiver de acordo em ir para um albergue ou para os locais de transição, que é o que a prefeitura fala, né, que são algumas pousadas, ele não pode ser retirado daquele ambiente. A moradia, mesmo em situação de rua, ela tem esse caráter inviolável. Né? Então, aí entra a importância de um acompanhamento contínuo, né, da Fundação de Assistência Social e Cidadania, né, com essas equipes que fazem o atendimento direto na rua, né, de outros equipamentos de assistência social, de saúde pública, para o diálogo direto, né, com esses moradores, para que se encontre uma solução. Esse é o método correto, né? O que tem acontecido e o que eu pude presenciar diretamente na sexta-feira, posteriormente vamos comentar mais sobre esse tema, é uma inversão, né? Eu acompanhei uma ação na sexta-feira comandada diretamente pela Secretaria de Meio Ambiente, sem nenhuma estratégia de diálogo com o morador em situação de rua. Não estava lá a FASC, não estava lá o atendimento de assistência social, não estava o atendimento de saúde mental, era uma pessoa que tinha uma condição de agravante de saúde mental, por exemplo, né? E estava diretamente a Secretaria de Meio Ambiente, junto com o DMLU e com a Guarda Municipal, que, de fato, como o Marcelo falou, cumpre o papel de acompanhar, acaba sendo identificado ali, o próprio DMLU acaba sendo identificado diretamente, né? E é sintomático que a gente tenha isso, né? População sendo tratada por um departamento de limpeza, né? Por um departamento, em meio à crise do lixo, inclusive na semana passada, um caminhão de lixo para cuidar da situação de uma pessoa que estava em situação de rua numa praça ali no bairro Santana, mas não tinha ninguém desse outro tipo de atendimento, que é o que pode mudar a vida dessa pessoa, inclusive, para que ele, né, possa ir para uma situação de dignidade, inclusive para, enfim, além da sua condição hoje morando na rua, né? Isso não está acontecendo, então é uma forma que acaba criando um círculo vicioso por parte do poder público municipal no trato com esse segmento da população, e nos preocupa muito que esteja ocorrendo dessa forma, né? Essa é a questão que eu gostaria de colocar para iniciar o debate, Thiago. Muito bem, né? Tivemos 3 dos nossos 4 convidados já falando. Chamou bastante atenção a fala do Marcelo e do vereador Matheus, especialmente o aspecto, realmente, né, do DMLU, quanto isso é sintomático, né, nessa função. Especialmente, eu acho que há um descolamento da função originária do Departamento Municipal de Lixo Urbano, numa remoção, que talvez não fosse nem a palavra mais adequada, mas numa realocação de moradores em circunstância de rua, né? Lembrando o oferecimento do programa Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, e também Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Bom, o que me chama bastante atenção? Esse tema, ele é muito sensível, né? É um tema muito sensível que envolve política pública, naturalmente, que envolve interesse social de todas as demandas, porque não pode haver nenhum tipo de validação do morador de rua, né? Nenhum tipo de entendimento da sua naturalização. O fato é que é um tema, em se tratando de Brasil, mas especialmente em Porto Alegre, que abunda o crescimento, percentualmente falando, dos moradores de rua, e nós parecemos estar bastante reféns de falta de iniciativa para que isso seja corrigido. Muito se fala, e aí é um tema que eu vou ter que debater com os nossos convidados, que muitas vezes os moradores de rua são reticentes na sua realocação para albergues e outros locais, e que isso faz permanente o estágio de morador de rua, né, de sem teto, e que dificulta também numa mobilização de poder público para tal. Ainda assim, temos que dar uma resolução que não pode ser tratada como uma higienização social
e precisa ser tratada com celeridade, pois nós entraríamos no segundo inverno agravado por uma pandemia e que, se não controlada, vejam bem os dados que eu trouxe lá no início do programa, de 805 pessoas da capital entrevistadas por uma pesquisa no final do ano passado, 26% tiveram Covid ou conheceram alguém que teve, porém somente 36,5% fizeram teste para o Covid-19. São dados bem preocupantes. Para continuar debatendo, a gente recebe a técnica em referência das equipes de abordagem social da Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC, a Patrícia Mônaco, a quem eu peço a sua primeira iniciativa de argumento no programa, e também saúdo a sua presença e agradeço o prestígio com a RDC TV. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada pela oportunidade do debate. Corroborar com a fala da Dayana, do Matheus e do meu colega Nascimento, que é um tema convidativo, né? Acho que o tema é polêmico e ele é muito sensível também. Gosto muito de saber que eu estou aqui com a Dayana, que foi uma educadora social do município, né? Eu trabalhei muitos anos nas equipes de rua, nas equipes de abordagem, e hoje trabalho então com as 12 equipes de abordagem do município de Porto Alegre. Bem, a gente vive um contexto bastante diferente, né, por conta então da pandemia e do agravamento da situação nesse momento. É fato, o crescimento foi de 38%, né, isso vem sendo mensurado pela Fundação desde o início da pandemia, em março. Não é diferente de outras capitais. Recentemente, São Paulo fez o seu levantamento e computou 200% de aumento da população em situação de rua no estado de São Paulo. Uma coisa não justifica a outra, né? Porto Alegre sempre foi pioneira, viu, na implantação de políticas públicas, no atendimento à população em situação de rua. O que me parece é que o que a gente precisa, na verdade, é da integralidade das políticas públicas, né? A Dayana fala muito bem quando diz que outras secretarias, Secretaria Municipal da Saúde, da Habitação, Trabalho e Renda, elas precisam estar atuando juntas para que a gente consiga ter um efeito melhor no sentido da superação da situação de rua. A Fundação de Assistência Social e Cidadania sempre foi protagonista nessas ações. Nós trabalhamos com a população de rua quase como uma referência dentro das secretarias, né, e das pastas que o município tem. Mas a gente sabe de fato que não basta, né? A política de assistência social ela é uma política de travessia. Nós temos serviços, equipamentos que oferecem proteção social, mas isso não é o bastante para que a gente consiga ofertar a superação por completo da situação de rua. Então a gente fica nesse debate que é infrutífero, né? Dizendo, olha, o poder público faz e a pessoa não quer sair. Olha, a pessoa quer sair da situação de rua e não temos serviços apropriados. Então eu acho que é um conjunto importante de discussão. O Matheus traz também a discussão que é feita dentro do Comitê Nacional da População em Situação de Rua. Aqui em Porto Alegre a gente tem o Comitê Municipal, que é formado inclusive, né, por pessoas em situação de rua que sempre nos trazem um feedback do que é que toca realmente essa população e de quais são as demandas que essas pessoas têm para que a gente consiga chegar mais próximo de uma realidade. Então, eu acho que a gente tem bastante assunto para discutir e eu tenho alguns dados e alguns complementos que vão enriquecer um pouco o nosso debate. Mas dizer que em relação ao tocante do que está acontecendo e o vídeo que aqui foi publicado, a FASC tem uma posição muito, muito certa dentro dessas ações, né? A Fundação de Assistência Social e Cidadania trabalha no conjunto da política com a proteção social.
Nós não somos em nenhum momento autores dessas ações, muito pelo contrário. O papel que a gente tem, e isso é fato, porque foi construído inclusive com o movimento da população em situação de rua, é que toda vez que a Fundação sabe destas ações, nós temos a prerrogativa da proteção preventiva. Então, se porventura, pegando esse exemplo da rótula do Papa, nós soubéssemos, né, do momento em que ia acontecer essa ação, a de abordagem, da qual a Daiane, inclusive, fez parte em algum momento, vai preventivamente ao local, conversa com a população e faz ofertas em relação à proteção daquelas pessoas para que elas tenham a condição de não perder as suas coisas, de poder, enfim, estar em um lugar seguro e protetivo. Eu acho que a gente vai cair aqui numa discussão que foi apontada, que é a questão do não querer ou do não desejo de sair do espaço da rua. Isso é um assunto bastante longo, são várias as questões que sim, muitas pessoas não desejam sair da rua, mas isso é multifatorial, isso não é só uma questão de desejo. Existem outras questões implicadas, do ponto de vista, inclusive, da saúde mental de algumas pessoas, né? E que requer, como eu estava antes, não apenas a atuação da política de assistência social, mas um conjunto de ações intersetoriais. Se a gente for pegar, por exemplo, um montante de pessoas em situação de rua, o maior volume delas está entre homens e homens em plena idade produtiva, de 25 a 45 anos de idade. Essa pessoa precisa trabalhar, né? Ele quer, inclusive, isso. Ele é uma das pessoas, esses homens, né, que não tem, por exemplo, o desejo de conviver em espaços coletivos, como são os abrigos e os albergues. Aí a gente está com uma outra medida no município que me parece ser muito interessante, que é o que a gente chama de auxílio moradia. E acho que esse assunto dá para estender um pouquinho depois. Vamos estender sim, Patrícia. Antes de voltar à vereadora Daiane, e a gente poder cruzar as conversas, né? Porque daí vocês fiquem bem à vontade para a gente realmente conversar de forma mais solta, mas eu só preciso insistir num detalhe com você, Patrícia, que é o seguinte: me chamou a atenção você dizer assim, quando nós tomamos conhecimento das abordagens, ou seja, há uma grande demanda de abordagens feita pelo DMLU, ou Secretaria do Meio Ambiente, acompanhadas pela Guarda Municipal, que então não chegam ao conhecimento da FASC. Pelo que você falou, só me confirma se eu estiver errado. Se confirmada essa informação, você não acha que institucionalmente haveria de existir uma obrigatoriedade, um comprometimento institucional mesmo da FASC para acompanhar todas essas ações dessas secretarias? Posso falar? Por favor, fique à vontade. Eu não sei te dizer se é um grande volume, porque se a gente acaba não sabendo de algumas, eu não sei te dizer de que volume nós estamos falando. Mas é nítido que foi filmado em que nós não estávamos presentes como que na do vereador Matheus também não estava, né, vereador? Do vereador Matheus também não estava. No vídeo que o senhor fez lá no final de semana também não havia FASC, ok? Correta a informação, vereador? Correto, Thiago. Não havia nenhuma representação da FASC, né? E apenas essa é no da final... Secretaria do Meio Ambiente, DMLU e Guarda Municipal. Essa é nós estamos em 21 de junho, isso aí ocorreu entre 18 e 20 de junho. Essa da nossa matéria de abertura é de 30 de abril. Então nós temos aí pelo menos 2 pontos bem separados de espaço-tempo em que a FASC não estava. Então acho que... não acredito que tenhamos também uma demanda tão grande dessas ações, aí você me corrija, Patrícia, mas acho que a FASC precisaria estar mais, você não concorda? A Patrícia está sem áudio. Não é correto dizer... Por favor. A palavra é sua, Patrícia. Deu agora? Maravilha, perfeitamente. Estão me ouvindo? Maravilha. Tá, então assim, não é correto dizer que a FASC não estava por não ter sido vista. Tá? Não vou dizer que estava nessas duas ações porque eu acredito que não.
aliás, não estava nas ações, veja que eu falei antes, preventivas. Qual é o pressuposto da atuação das equipes de abordagem? A gente fala, isso é fato, as equipes de abordagem, elas trabalham com a pessoa em situação de rua a partir de um vínculo criado, um vínculo de confiança, de um vínculo protetivo. Então, assim, o que é que nós temos pactuado no município, e o Nascimento aqui está para corroborar o que eu vou dizer. Nós criamos em 2019, bem antes da pandemia, inclusive, um protocolo que nós chamamos de protocolo de prevenção. Então, em havendo necessidade de algum espaço público ser desocupado, e eu não vou entrar no mérito de quais são as necessidades, depois eu posso até citar um exemplo, a Fundação de Assistência Social e Cidadania ela é notificada para fazer uma ação preventiva, ou seja, 1 ou 2 dias antes daquilo acontecer, as nossas equipes vão ao local, identificam as pessoas, fazem as ofertas necessárias para que as pessoas possam ir para um espaço de proteção. Nós nunca trabalhamos junto, nem com a Guarda, nem com o DMLU, nem com a IPTC, nem com quem quer que seja o autor daquela ação. E por que isso? Porque nós somos agentes do cuidado. Não é possível que nós estejamos interagindo num momento em que as coisas estão acontecendo, né? E aí cada pasta tem o seu protocolo de atuação. Mas o que a gente vem o tempo inteiro referindo é exatamente isso. Como é que eu, por exemplo, que já trabalhei muitos anos na rua, vou a um espaço em que as pessoas me conhecem, em que ali está depositado afeto, vínculo e cuidado, junto, por exemplo, com o DMLU. Então, isso não acontece. O que nós temos criado e a gente tem brigado para que aconteça é uma forma de ação em que a proteção ela se dê antes de acontecer a ação em si. Então, o fato de não verem a abordagem social ou a FASC no momento da ação não significa que nós não tenhamos ações preventivas. Não, naturalmente. Eu me referia mesmo ao momento dessa realocação, muitas vezes só da remoção, se é que não há um destino adequado para o sujeito em situação de rua. Vereadora Daiane, nesse sentido, e aí nós temos a Patrícia, que é essa técnica de abordagem social, a senhora foi educadora, ligada a esse público, mas eu particularmente, aí até como filho de assistente social, mas quem não conhece muito os trâmites técnicos, eu sinto uma carência nessa relação, especialmente ao passo em que o vereador Matheus, na sua fala, ele pensa o seguinte, independente das ações de governo federal ou municipal, ninguém pode ser removido se não tiver um acerto entre as partes. As duas secretarias vão para a remoção. Quem operaria, no meu entendimento, talvez no respeito ao interesse do indivíduo em situação de rua, seria a FASC, que é o Fundo de Assistência Social e Cidadania, que seria talvez o diplomata dessa relação. E por isso eu vejo, e aí gostaria que a senhora desdobrasse, vereadora, que se faria necessária a presença de agentes da FASC no momento dessas ações, obrigatoriamente. Eu gostaria de ouvir a senhora. Acho que são muitos elementos, Thiago, e é importante isso que a Patrícia fala dos agentes do cuidado, porque tem algo que é bem específico, né, Patrícia, que quem executa essas ações do cuidado pela abordagem social são instituições que são parceiras da FASC. Eu acho que isso é fundamental de trazer. Por quê? Por que tem que trazer dessa maneira, nessa perspectiva, Thiago? Porque isso também já demonstra um outro tipo de vínculo e de uma outra relação, porque não são pessoas que são contratadas para determinada função e que também acabam tendo uma certa rotatividade. Acho que é interessante a gente falar sobre isso, né, Patrícia? Primeiro de tudo. Segundo e não menos importante é que essa relação do vínculo que a Patrícia fala também é fundamental, que as equipes elas vão fazendo todo um trabalho de escuta ativa, todo um trabalho de vínculo, toda uma outra relação para poder fazer os encaminhamentos necessários. Mas também, em contrapartida, muitos relatos, isso desde quando eu era da abordagem até hoje, pelo fato das relações que a gente tem e daquilo que chega até a gente, assim como solicitação, às vezes até
de um auxílio, de uma ajuda, de como proceder, de que as equipes elas fazem todo esse procedimento, todo esse protocolo que a Patrícia falou, de orientar, auxiliam com documentação, organizam toda essa estrutura. Em contrapartida, quando chega a essas outras 2 ou 3 ou uma equipe, enfim, não é, Matheus, que não tem com exatidão quais são essas organizações para retirar, inclusive eles vêm desconstituindo e não considerando esse trabalho da abordagem. Então, ou isso é um grande ruído de comunicação, ou de fato a gente tem um problema instaurado aí. E se a gente tem esse ruído de comunicação, também é um grande problema, Thiago, não é, Patrícia, Matheus? Porque o mesmo município que está pautando o cuidado, mesmo que seja com equipes parceiras, ele chega a um determinado ponto que ele retira essas pessoas, independente da documentação, enfim, tem uma série de outras coisas que a gente deveria estar aqui questionando também, que são fundamentais, mas é o mesmo município. As pessoas vão fazer essa leitura, a sociedade faz essa leitura. E também acho que eu trago isso, Patrícia, dessas equipes que são parceiras, e Thiago, porque não são profissionais que estão executando a abordagem social, não são profissionais que são concursados. E isso também tem a ver com a preparação, com toda uma outra lógica na verdade, de uma continuidade da preparação para a execução dessas tarefas. Não estou dizendo que são desqualificados, mas estou falando que são sobrecarregados. É disso que eu estou falando. Tem uma sobrecarga, claro. Tem outra ação com o trabalho, com vínculo empregatício. Eu acho que isso também a gente tem que considerar. Até por uma demanda que é muito crescente, né, vereadora? Exato. E, assim, eu até quero, se a Patrícia puder me elucidar isso, são 13 equipes ainda, Patrícia? Ou já teve um aumento ou uma diminuição? Enfim, porque eu me recordo que eram 13 equipes no município que executavam essa função. Se tu puder só me trazer esse dado. Se tu puder só me trazer Posso, sim, claro. Na verdade, hoje são 12, mas não foi uma diminuição, muito pelo contrário. As equipes, uma das equipes na região leste, por exemplo, nós tínhamos 2 na região leste, que chamava Bom Jesus, e a outra Leste 1. Então essas equipes elas estão juntas. O que aconteceu? A ampliação de cada equipe, tá? Então hoje são 12 de abordagem, mas elas ampliaram o seu volume de atendimento. Por quê, Dayana? Eu não sei exatamente em que ano que tu trabalhou nossa rua, e se tu já trabalhava no esquema de atendimento multigeracional. Nós temos um formato no município de equipes que atendiam, já trabalhou, né? Então, houve a partir dali um aumento. Então, hoje as equipes de abordagem, elas atendem crianças, famílias, adultos e idosos. Então, aqui nós estamos fazendo um recorte da população adulta, mas é nítido, vocês sabem, é visível que nós também temos um aumento de crianças em situação de rua, especialmente crianças acompanhadas de sua família. Isso vem num contexto econômico que a gente também pode discutir, eu acho que o tema nos dá um tempo aí de discussão, mas hoje as equipes de abordagem, elas atendem o contexto de todas as populações que estão na rua, e não só os adultos. Bom, quer completar com mais algum argumento, vereadora? Eu quero só passar assim, eu estou com uma dificuldade de compreensão, está dando muito eco aqui, está dando um ruído, e por vezes eu tenho dificuldade de compreender o que vocês estão falando. Se puder dar uma olhada nisso. Claro, sem dúvida nenhuma. Antes de chamar o Marcelo, eu tenho um questionamento para ele, então nós vamos para um rápido intervalo, vamos tentar resolver esse eco, e aí na volta a gente desdobra mais sobre o tema, que é um tema muito sensível, né? Muito importante que a gente toque. Você fica aí que a gente volta em instantes, conclusando as conversas, que hoje está muito especial. Não sai daí que a gente volta já.
Muito bem, voltamos com o Cruzando as Conversas da noite desta segunda-feira, a noite que data o começo do inverno. Vamos então com o oferecimento sempre para a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Também, não deixe de conferir o www.rdcshopping.com.br. Acesse lá, rdcshopping.com.br, lá você encontra os melhores produtos com os preços mais baixos, como, por exemplo, as pantufas que você usa para aquecer os pés nas confortáveis pantufas em couro Nobuck por apenas 5 vezes de R$ 30,54, 5 vezes de R$ 30,54, preço imbatível. Confira lá no www.rdcshopping.com.br. Antes de retomar o tema do programa de hoje, que é a situação dos moradores de rua em Porto Alegre, vamos conferir os destaques da previsão do tempo. A tela para você então, Porto Alegre, com máxima de 19, mínima de 12 graus. Lembrando que o inverno começou com uma cerração muito forte no dia de hoje e que a tendência é que se mantenha amanhã com nuvens baixas persistindo por todas as principais regiões do estado, com chance de garoa ainda no começo da manhã desta terça-feira. São Marcos tem pra gente aí a mínima de 8, a máxima chegando somente a 17 graus, também tempo de cerração baixa na Serra Gaúcha. Já Sapucaia do Sul, na região metropolitana, a máxima sobe um pouquinho, vai a 19, e a mínima também dá uma subidinha de leve, vai até a 10 graus com pequena chance de chuva. Ainda em Canela, aí sim, nós temos a mínima, 8 graus, temperatura já baixando neste começo de inverno, a máxima podendo chegar a 16 graus e aí também com possibilidades de chuva em Canela. Portão, com a máxima em 19 e a mínima de 9 graus para o começo da manhã desta terça-feira. Prestação de serviço feita sempre para você que se liga com a gente no 24 e no 524 da Claro Net TV ou pelas redes sociais da sua preferência. Recebo hoje a vereadora Daiana Santos e o vereador Matheus Gomes, também o comandante da Guarda Municipal Marcelo Nascimento e a técnica referência das equipes de abordagem social da FASC, a Patrícia Mônaco. Marcelo, eu ia chamar a tua participação quando nós tentamos resolver ali o problema de retorno que nós temos ali com a Patrícia, para um aspecto que eu acho que é muito emblemático para a Guarda Municipal. A Guarda Municipal ganha esta aura policialesca, em que pese ser responsável, como você disse, por uma função limite, que é acompanhar os funcionários públicos das secretarias destacadas para a remoção, mas acaba ganhando muitas vezes, vamos dizer assim, aos olhos da opinião pública, a responsabilização pelo ato. Como desprender isso e se você pode garantir que a Guarda Municipal não interage nisso de nenhuma maneira abrupta ou fazendo uso até de força física, enfim. Agora, como descolar essa responsabilização se de fato ela não existe? Tiago, sob o ponto de vista da segurança, sempre que nós vamos atender alguma situação decorrente de desigualdade ou de vulnerabilidade social, nós estamos cientes de que é uma situação muito delicada, muito complexa. E todos os agentes eles estão muito bem orientados a apenas se fazerem presentes e agirem a intervir somente em caso de necessidade. Às vezes recebemos algumas críticas, inclusive, tinha 5 viaturas, tinha 6 viaturas lá para um número limitado de moradores de rua, mas justamente, Tiago, essa ostensividade ela é para inibir algum tipo de reação, porque nota a delicadeza da situação. São pessoas que estão sendo, não digo removidas, porque isso é importante falar, as equipes elas não vão para remover pessoas, elas vão para limpar o local. As pessoas não são removidas. Em nenhum momento isso não deve ter nenhum tipo de higienização. A Guarda Municipal, além de ser uma instituição de segurança garantidora de direitos, e não apenas dos serviços. Então, sempre que nós vamos para essas situações, nós vamos para prevenir que tenha algum tipo de conflito entre o serviço que está sendo prestado, seja ele onde for e com quem for, e os servidores que estão executando esse serviço.
E muitas vezes as pessoas enxergam isso como um tipo de violência, algum tipo de agressão à presença ostensiva da guarda, quando na realidade nós estamos ali justamente para garantir os direitos. E descolar dessa pecha é muito difícil, né? Nós temos que manter o trabalho com o máximo de legalidade, com o máximo de paciência e de tato para entendermos aquela situação e agirmos da melhor maneira possível, porque na realidade o problema está posto, né? Nós temos um número grande de moradores de situação de rua e esse problema deve ser resolvido de alguma forma, não com higienização de forma alguma, mas com os encaminhamentos devidos pelo órgão competente, a FAP. Muito bom, muito bom. Obrigado pelos esclarecimentos, Marcelo. Vereador Matheus, o senhor concorda com o modus operandi e, enfim, né, o cerne, a essência da atuação da Guarda Municipal nesse trâmite? E o senhor concorda com a fala da técnica da FASC, a Patrícia, de como se desdobram as atuações, especialmente no aspecto prévio das ações daí derradeiras ali vamos colocar como realocação da população de rua? O senhor concorda com essas dinâmicas ou o senhor acha que ela é mais teórica e pelo que o senhor tem acompanhado aí, na prática não é assim? O senhor pode dar um relato para a gente. Vereador Matheus, nós temos o áudio? Opa! Vereador Matheus? O senhor me ouve? Tá me ouvindo, Thiago? Maravilha, ouvindo perfeitamente. Perfeito. Thiago, eu tive a oportunidade de dialogar com o Marcelo na semana passada, na Comissão de Direitos Humanos, e ouvindo ele novamente agora, eu creio que da parte dele há um intento de orientar a Guarda Municipal por uma ação humanizada, que respeite os limites da prerrogativa da Guarda nesse intuito da garantia da segurança dos servidores públicos que ali estão. Eu acho, da ação que eu pude presenciar na última sexta-feira, que há um dispêndio de efetivo acima do necessário, né? Eu vi quase 10 guardas municipais para acompanhar uma ação sobre um único morador em situação de rua. Não conheço em profundidade, acho que o Marcelo pode apresentar se há algum protocolo formal já da Guarda para atuação nesse sentido, mas isso cria, sim, de fato, um grau de ostensividade na atuação que é desnecessário. Os moradores que acompanhavam ali no entorno, os transeuntes, enfim, comentavam nesse sentido, né? Mas mais agressivo, na verdade, é a postura que eu pude observar dos servidores da Secretaria do Meio Ambiente. Isso eu tenho gravado em vídeo, disponibilizei nas minhas redes sociais. Um servidor que portava um facão, minutos antes de eu chegar na ação, ele dizia o seguinte: vai sair tudo, não vai ficar nada, né? Então, era uma intenção de remover por completo, né, os pertences e o ambiente que, naquele contexto, né, como tu falou, Thiago, a gente não pode absolutizar a condição, bem pelo contrário, é um retrato da desigualdade social, enfim, mas naquele contexto era a moradia desse cidadão porto-alegrense, né? E se não fosse a gente chegar ali para acompanhar a situação e fazer questionamentos que, na verdade, já tinham sido apresentados na reunião da terça-feira passada, na Comissão de Direitos Humanos, a ação ia ter tido esse transcurso, né, desrespeitando, na verdade, um direito fundamental, né, dessa pessoa, porque não havia outra possibilidade que estava colocada ali naquele contexto. Então, assim, eu compreendo, e está sendo importante a Patrícia, bem como a Dayana, que são pessoas que têm um know-how técnico, né, ante a condição que está colocada ali. Mas está faltando, sim, um elemento de comunicação e uma transparência, na verdade, na condução desses procedimentos. Tanto é assim, Thiago, que nós temos uma própria decisão da Defensoria Pública da União, que notificou já a Fundação de Assistência Social e Cidadania, a Prefeitura de Porto Alegre, requisitando esses aspectos, né? O protocolo, né? A quantidade de vagas que nós teremos disponíveis nesse momento nos albergues, que são muito poucas, as vagas em pousadas que ainda não foram liberadas também, quais as alternativas?
Vereador, só estou rodando aqui, nós estamos rodando só o material que o senhor falou, desculpe lhe interromper, só para não perder o gancho antes dos protocolos que o senhor denuncia, está aí o material do vereador Gomes disponibilizado na sua rede social, né, sobre talvez essa falta de protocolo, ou não cumprimento de protocolo. Já a gente vai poder ouvir mais a Patrícia, está aí o vereador conversando, depois vai poder nos falar um pouco mais desse diálogo. Está aí só para a gente ilustrar então, desculpa interromper, vereador, só para a gente, pode voltar o vereador ali, só para a gente não perder um ponto importante da sua fala com ilustrações, né, para o pessoal em casa entender. Nós vimos ali o facão que o vereador falava. Vereador Matheus, desculpe lhe interromper ali no acabamento da sua fala, pode retomar a fala, por favor. Vereador Matheus? Está sem áudio, vereador. Que, ao meu ver, acaba criando um círculo de reprodução dessa desigualdade e da própria condição de rua para todo um segmento da população. Porque dali, para onde iria, né, o Highlander, que é o morador em questão, né? Não havia alternativa. Vários dos pertences dele, inclusive cobertos, Thiago. Isso é uma questão aí, em meio ao frio que a gente está vivenciando, ou latas e garrafas PET que estavam em sacolas e seriam vendidas por ele como forma de garantir algum dinheiro para a sobrevivência ali, né? Tudo isso foi jogado no lixo. E o mais curioso, Thiago, é que quando acabou a ação, a praça tinha vários pontos de sujeira, de plantas, até alguns papéis que estavam jogados ali, em outros pontos bem distantes de onde ele estava, e isso não foi mexido, né? A praça continuou suja como ela estava anteriormente. A ação ela foi necessariamente direcionada ali. Como eu falei no início, com um caminhão de lixo, né, em meio a uma semana em que vários pontos da nossa cidade estavam com uma situação crítica nesse sentido. Então, esses elementos me fazem identificar uma política de higienização social, em vez de uma política de tentar fazer com que a gente atenue essa condição de situação de rua para todo um segmento da população. E eu tenho visto também muitas pessoas que, em meio à crise econômica agora, elas ficam num quadro de transição, ficam numa situação limite para estar na condição de rua ou para poder ter um lar. Então, por exemplo, essa política combinada, até o momento nós não tivemos medidas. Eu mesmo fiz um projeto de indicação que foi aprovado na Câmara de Vereadores para uma renda complementar, né, de R$200, que é um valor pequeno ainda, mas seria importante ante a política muito limitada que nós estamos tendo nesse momento da Prefeitura, o cartão social, enfim, que atinge poucas milhares de pessoas. Que pé está esse seu projeto, vereador? Ele foi aprovado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, né, e aí foi até a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, e lá, até o momento, está parado, né? Caberia ao prefeito Sebastião Melo, nesse momento, determinar o andamento desse projeto. Eu creio que são medidas importantes porque hoje nós temos em Porto Alegre mais de 130 mil pessoas em situação de pobreza, certo? E numa tendência crescente, né? E a Prefeitura não nos mandou para a Câmara de Vereadores algum projeto que tratasse desse tema. Vou dar um outro exemplo. A vereadora Dayana pode falar melhor, porque é um projeto que é da assinatura dela e de outros vereadores também da bancada de oposição, que determinava para as escolas municipais, né, a possibilidade de oferecer almoço agora em meio à pandemia também, para os estudantes. Esse projeto está parado na Câmara há mais de um mês. Na ordem do dia, a gente não consegue votar ele. Então, está faltando política de integração de direitos sociais, né, com a questão de trabalho, de renda emergencial nesse momento, e a política de assistência, obviamente, vinculada com a questão de saúde, enfim. Essa relação é que precisa ser um investimento central da Prefeitura. E não o que eu vi na última sexta, e vários relatos, na Comissão de Direitos Humanos, a Secretaria de Meio Ambiente falou em 8 ações nesse sentido nas últimas semanas, nas quais não havia conhecimento dos outros segmentos. Então, assim, a integração está parando num determinado ponto ali. E exatamente aquele ponto que fala da humanização, que fala da condição social, que fala da possibilidade da gente reverter esse quadro e não fazer ele andar em círculos. Porque sabe qual é a consequência? Assim eu encerro, Thiago. Esse morador, o Highlander, que está ali na praça, no bairro Santana,
ao terminar a ação, a disposição dele de dialogar com as equipes de abordagem, que posteriormente vão ir lá fazer um diálogo com ele novamente, era muito menor. Ele mesmo falava isso: agora eu não vou conversar com ninguém, agora eu não vou dialogar, porque uma ação pautada num grau de ostensividade, numa falta de diálogo, numa agressividade que acaba gerando muito mais desconfiança desses entes do poder público que vão fazer esse trabalho de acolhimento, que vão fazer um trabalho de escuta, que vão fazer uma abordagem que leve em consideração as questões de saúde mental, todo o quadro e o contexto da pessoa que está em situação de rua. Essa é a forma de a gente reverter essa situação, da gente avançar, e não ficar numa mera reprodução, que é algo que está vinculado diretamente com outros aspectos, né? Com outras questões sociais, enfim, que são muito mais complexas, né? Do que o que a gente está debatendo aqui agora. Mas sem levar isso em consideração é muito complicado. Sem dúvida, vereador. Vereador, só me tira uma dúvida. O senhor falou de um sujeito que portava um facão. Ele pertencia à equipe que foi fazer a abordagem? Olha, Thiago, não havia nenhuma identificação. Ele pertencia à equipe, mas essa é uma questão. Eu já fui servidor público por 3 anos, trabalhei no IBGE. Quando a gente tem um contato direto, né, com o público, é importante que a gente esteja identificado, né? E vários servidores ali que estavam fazendo essa abordagem direta, enfim, numa postura e numa forma de apresentação também, né, numa ação pública que eu não acho da mais adequada, Thiago, mas ele era parte da equipe da SMAN. Certo, parte da equipe da SMAN. Sobre o que e veja bem, só para ratificar isso, por favor. Eu estou colocando uma reclamação muito mais voltada na ação da SMAN ali no caso, que eu achei extremamente agressiva, do que na própria Guarda Municipal, que manteve uma distância, que não se aproximou ali da situação no caso, né? Claro. Então, um grupo de servidores que estavam aparentemente empoderados numa lógica que era isso que ele produzia o tempo inteiro. Vai sair tudo daqui, eu vou limpar, sabe? Uma questão que não levava em conta nada, desde o ponto de vista social e humano, e acho isso extremamente problemático. Não, perfeitamente. Depois até quero ouvir mais o Marcelo sobre isso. Eu não sei se nós ainda temos a Patrícia. Se tivermos, pode botar na tela, gente, aí que daí eu tenho um panorama geral. Mas da fala do vereador Matheus, eu vejo que o que intrinca muito esse mosaico dessa atuação, Patrícia, é uma palavra que pode servir como, vamos dizer, o para-choque para tudo, que é protocolo, né? São tomadas de decisões de um atendimento que só será humanizado com a recorrente atuação pautada por protocolo. Não quer dizer que a FASC não as tenha, não quer dizer que a prefeitura não as tenha, mas a partir do momento em que tanto FASC quanto a prefeitura já são notificados, a partir do momento que nós vemos o vídeo do vereador e é perceptível que não há toda uma demanda de protocolo ali na abordagem, tudo isso me chama a atenção de onde talvez a maior fragilidade hoje do nosso assunto seja a não prática dos protocolos, e gostaria de ouvir a senhora a respeito. Estão me escutando, Thiago? Estamos. Vocês estão me escutando? Tá. Eu tive bastante problema com o meu áudio. Eu concordo contigo, Thiago. Eu acho que a forma que a gente tem, então, de cuidar das pessoas, porque essa é a missão que a FASC tem. A FASC cuida de pessoas e faz proteção social. E no contexto do que acontece, né, voltou o eco, né? Não, a senhora pode seguir. Eu particularmente estou ouvindo bem, não sei os nossos convidados, mas eu estou ouvindo bem. Posso? Tá. Fique à vontade, por favor. Então tá. No contexto do que está acontecendo no município, as ações integradas, elas vão fazer exatamente isso que a gente tem como prerrogativa, que é permitir, né, porque a gente tem sempre uma discussão muito forte. É possível desocupar espaços públicos? Acho que o Matheus traz aí uma questão, inclusive, de legislação, né? Mas existem situações, e eu disse lá no início que eu ia trazer um exemplo, em que essa desocupação ela é necessária para pessoas em situação das demais residentes na cidade. Eu vou trazer, por exemplo, o caso do Arroio Dilúvio, em que nós tivemos um termo de ajustamento de condutas pela Promotoria do Meio Ambiente, porque as pessoas ali em frente à Vila Planetário,
elas queimavam fios. Enfim, em decorrência do uso abusivo de substâncias e tal. E ali nós temos gasodutos correndo no dilúvio, a gente corria o risco de uma explosão muito grande. Então nós fizemos a desocupação daquele espaço, nesse protocolo e nesse formato que eu aqui trouxe para vocês. As equipes de assistência trabalham preventivamente para que não exista essa confusão que o Matheus traz, de que nós somos agentes de segurança porque não somos. Certo. E depois, então, as demais pastas do município faziam o seu trabalho. Eu acho que no que tu fala em relação ao protocolo, é algo que a gente precisa certamente afinar e melhorar a informação. Porque se acontecem ações que nós não estamos sabendo, podemos fazer o papel de proteção, então realmente forma de ruído nessa situação. Como é uma forma de corrigir isso, então, a curto prazo, Patrícia, até num aspecto de sugestão, porque me chama um pouco de atenção, às vezes no debate, outro dia até a vereadora Dayana esteve conosco aqui num debate muito emblemático aqui sobre a questão do lixo, e nós vemos os problemas serem denunciados, apontados, e a gente fala assim, não, tem o ruído, tem um problema aqui, tá, mas, bom, vocês são os capacitados para resolver. Como é que a gente pode economizar os ruídos envolvendo as secretarias, que vão fazer a ação, a abordagem, a FASC e a população de rua? Como que a gente resolve isso a curto espaço de tempo, haja vista que hoje mesmo na manchete do programa, só para ter uma ideia, vou ler aqui para vocês e te passo a palavra, o Rio Grande do Sul registrou o maior volume de surtos ativos do Covid-19 desde abril. Ou seja, nós corremos grandes riscos de não nos livrarmos da pandemia e talvez esse tipo de trabalho seja um trabalho, inclusive, de mapeamento e contenção de focos de vírus, especialmente na população bem vulnerável, que é a população de rua. Patrícia, por favor. Tá, então são duas questões em uma só. Como é que a gente faz para melhorar o ruído? A Prefeitura de Porto Alegre vem trabalhando há algum tempo com um sistema dentro do SEIC. O SEIC é o Centro... o Nascimento me diz o nome completo porque eu não sei. Então, a gente vem trabalhando com um sistema que é uma forma de integralização das... Da capital. Isso. Como é que é o nome do sistema que usa mesmo, Nascimento? Por favor, Marcelo. Sinesp-CAD. Sinesp-CAD. O Sinesp-CAD é um sistema que busca justamente fazer o cruzamento dessas informações. Porque o que a gente tem que dimensionar aqui, Tiago, é o de informações do município de Porto Alegre, não só de Porto Alegre, mas enfim, unificar essas informações em uma forma de fazer com que um protocolo atue é bastante difícil. Tu precisa ter um sistema muito bom para que isso aconteça. Por exemplo, tu está falando de uma outra questão aqui que não tem muito a ver com o assunto, mas pessoas em situação de rua contaminadas e, por vezes, que venham a óbito em relação ao Covid. Nós hoje, por exemplo, não temos um sistema ainda integrado entre saúde e assistência, e são duas políticas que atendem a população em situação de rua. Então, assim, essa questão tecnológica, ela resolveria muito da nossa dificuldade, e eu assumo que a gente tem dificuldade sim na comunicação, coisas que a gente tem que ir melhorando com o uso da tecnologia, porque não é possível fazer de outra forma. As informações, elas são muito esparsas, né? A gente tem pedidos vindo de todos os lugares. Só para vocês terem ideia, o volume de abordagens mensal, ele é gigantesco, ele chega a 2.000 abordagens, não dessas abordagens de remoção. As pessoas que moram na cidade nos pedem abordagem, a Dayana sabe isso. Então, assim, a única forma que eu vejo hoje de resolver este problema é termos um sistema integralizado entre as pastas para que isso vire uma única informação, de maneira que todas as pastas possam fazer a sua atuação naquele momento. Que faça a proteção social, certo. Secretaria de Saúde possa colaborar também, Guarda Municipal, ISMAN, DMLU, mas isso é só por formas de sistema de comunicação, não há outro jeito.
Então eu vejo que do principal aspecto frágil da ação do poder público em Porto Alegre é a falta de tecnologia em pleno 2021. Mas a senhora falava nessa integração de sistema, e eu lembrava do CIOSP, que para buscar dados criminais conseguiu criar há mais de década um sistema unificado entre as forças de polícia, entre as unidades de atuação. Então, como é que a gente consegue criar um sistema de Estado como o CIOSP para um fator e não consegue criar para o outro de nível municipal, onde a demanda é menor, onde nós já estamos bem mais do que aquela década criada do CIOSP, e nós não conseguimos, em pleno 2021, fazer uma parceria com uma startup, fazer uma parceria com uma universidade e criar um sistema, um software, um aplicativo que possa fazer essa estrutura, ao passo em que voluntários conseguiram abordar 805 pessoas e entrevistar, segundo o estudo apontado pelo G1, em 2 dias no final do ano passado. Então, quer dizer, eu realmente, Patrícia, e vou passar a palavra para a vereadora Dayana, e eu busco a palavra dela do início, é política pública que me parece que ela é morosa, modorrenta, movediça nesse aspecto, porque quando o Matheus diz que a vereadora Dayana traz para a gente algo que me parece óbvio, ululante, que é abrir a escola para que as pessoas que são alunos dessa escola, que estão passando fome, vão até a escola para receber a merenda que está na escola, e isso não anda, aí é falta de interesse de poder público. Não estou responsabilizando, Patrícia, você não fala em nome da FASC, mas a FASC é o órgão que você aqui representa, assim como a prefeitura. E nesse aspecto eu acho que é muito simples criar esse software, bem mais simples do que parece. E ele pode sair até em baixo custo, porque, sinceramente, é um aplicativo que pode unificar dados, cruzar dados. E se isso é o diferencial para que a gente tenha uma atuação humanizadora em 2021 numa cidade como Porto Alegre, não fizemos ainda. Por quê, vereadora Dayana? A gente tem uma série de escolhas que estão sendo feitas aqui no município como prioridades, e um bom exemplo que tu fala dessa relação da tecnologia que poderia auxiliar é a Prosempa, que está sendo atacada. Então, a gente também aí tem uma das prioridades bem definidas. Mas eu quero vir um pouquinho antes, assim, porque me parece que, de tudo, o que a gente tem que olhar assim, com uma certa... uma forma um pouco mais objetiva assim, para compreender é, primeiro de tudo, existe a criminalização da pobreza. Ponto. Existe isso. A gente tem que olhar com isso com muita responsabilidade. Existe a criminalização da pobreza. A maioria das pessoas em situação de rua tem que fazer um recorte de raça-cor. São homens negros. Em grande parte, homens negros. Isso é de fato. Se não tem esses dados aí, a gente poderia, inclusive, estar trabalhando nessa perspectiva de fazer esse recorte mais acentuado para que a população compreenda. Porque aí a gente está falando de algo que já é estrutural também, que é o racismo. A gente precisa olhar para isso. Segundo, terceiro, e não menos importante, é que eu fiquei ouvindo aqui e tentando elaborar se a gente tem, se todas as ações elas provêm do mesmo município, mesmo que sejam terceirizadas em alguma parte, tem que ter a responsabilidade dessas secretarias independente. A gente não pode aceitar, não dá. Pesar só a abordagem social em meio a tudo isso é cruel demais para uma equipe que não tem estrutura mínima e não pode ser responsabilizada. A gente tem toda uma lógica de sucateamento de um trabalho, de um serviço que está sendo prestado de forma muito negligente, de equipes que estão sendo reduzidas, de população que está sendo atacada, de serviço que está sendo fechado. Patrícia bem sabe, fecharam o Abrigo Bom Jesus, diminuíram as vagas. Isso impacta diretamente num período de pandemia, isso define a vida. Ainda mais quando a gente fala de toda essa relação de um vírus que ninguém vê, que ninguém sabe por onde anda e que está aí circulando. E que, para quem não tem acesso ao mínimo de condição sanitária, de uma estrutura de higiene, isso é letal. A gente fala da desigualdade, a gente fala da fome, mas a gente fala da truculência. A gente está falando isso de uma mão muito pesada, opressora, que está fazendo com que determinadas pessoas não tenham a garantia do direito de ir e vir. Elas não têm essa garantia. E como é que a gente trabalha numa perspectiva de garantir o direito se ir e vir, se transitar num espaço público já é delimitado? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente olha para essa nova configuração de rua que está cada vez maior, com famílias, com pessoas que estão sofrendo diretamente com esse projeto
de governo que acentua a desigualdade e coloca as pessoas na rua. Como é que a gente faz isso se não tem um plano, não tem um planejamento da habitação? Eu falo isso porque a integralidade do sujeito perpassa por tudo. Tem que olhar a saúde mental, tem que olhar sim a substância psicoativa, mas para além da substância psicoativa, a gente tem que ofertar possibilidades. Essas pessoas elas precisam trabalhar para romper esses ciclos de violência. Como é que trabalha se a gente está aí passando por um período de desemprego, se a gente criminaliza essas pessoas, se a gente não oferta capacitação, se a gente só olha achando que tem que dar um banho, uma roupa, comida e segue? Se quando chega para fazer esse remanejo, que foi essa a palavra, né? A gente chega para acompanhar a saída. Para onde vai? Encaminha para onde? Essa é a minha pergunta. Se chega ali para acompanhar, está encaminhando para onde? Se isso não é uma remoção de fato dada, que está indo contra uma ordem judicial que diz não pode fazer isso, eu não sei. Eu fico pensando, porque daqui a pouco a gente está apontando só para o lado da abordagem, e não é só a abordagem. A gente está apontando para o profissional que está lá na assistência, que também está sucateado, que está cansado, que não aguenta mais, que está com uma sobrecarga desumana, que todo mundo aponta para ele, quando, na verdade, o problema é outro, está muito além. A gente precisa olhar isso é a integralidade desse sujeito. Como é que a gente faz esse diagnóstico mais objetivo disso? Responsabilizando quem tem que responsabilizar, mas principalmente pautando aquilo que é necessário. Esse município, como uma referência, deveria ter um centro integral de cuidado para a população em situação de rua. É a capital do estado. É um absurdo que até hoje a gente esteja vendo. E, Patrícia, eu saí da abordagem no início de 2019. Até hoje continua a mesma coisa. Profissional sobrecarregado, não tem espaço, fecha serviço, não abre vaga. Chega inverno, morre gente, não tem vaga, as pessoas na chuva. Daí vem pessoal que auxilia, que é da sociedade civil, que se organiza, que seja igreja, que seja lá quem for, leva comida, leva coberta, leva roupa, tenta auxiliar, mas está passando um pano quente numa situação que é crônica e que o município não olha, entra a gestão, sai a gestão e continua a mesma porcaria, porque ninguém se responsabiliza, parece que ninguém quer, em definitivo, tomar a frente disso. Como é que a gente vai pautar isso? É com política pública. E é isso mesmo, Matheus. A gente está lá com a câmera travada, que não olha para aquilo que tem que olhar. A gente tenta e tensiona, mas os interesses são outros. Olhem para isso. É importante que quem está nos assistindo compreenda isso. Sabe, isso é um absurdo. E isto faz parte desse projeto absurdo da necropolítica que mata as pessoas, mata. É um projeto, sim, de extermínio. Porque quando tu não consegue minimamente olhar com a centralidade da vida, pautando integralidade, dando possibilidades, tu está auxiliando para que isso se dê, em definitivo, como a única possibilidade. As pessoas elas não vão conseguir romper esse ciclo, que é um ciclo de pobreza que já vem historicamente. A gente poderia trazer outros elementos aqui para embasar essa conversa. Mas o que eu quero falar aqui é da responsabilidade que nós temos agora. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Daí remove, vai para onde? Essa é a minha pergunta, eu quero entender. Como é que se organiza isso? Porque fica muito fácil culpabilizar um aqui, outro lá, mas é desumano isso. A gente está falando de pessoas que agora, enquanto a gente está aqui, que eu cheguei, agora eu vou tomar um banho, vai estar na minha cama, eu posso escolher o que eu comer. Essas pessoas não podem, elas não têm um teto. Elas estão na rua, com a fome, com o frio, desumano, num inverno que é rigoroso como o nosso aqui. Como é que a gente faz? A gente responsabiliza só a assistência social? Não, a gente tem que olhar para a integralidade. Tem que chamar o Léo Vogt, sim, tem que chamar o André Machado, tem que chamar o prefeito. Tem que chamar todo mundo. Esse é um problema da sociedade, esse é um problema da cidade. Todo mundo tem que se responsabilizar. Enquanto ficarem fazendo esse corpo mole, a gente continua só contabilizando esses dados absurdos dessa desigualdade, dessa pobreza, dessa miséria extrema, que ninguém se responsabiliza. A gente precisa olhar para isso, porque senão, em definitivo, nada vai avançar. Porque é isso que tem acontecido. Entra a gestão, sai a gestão, todo mundo lava as mãos e segue. A gente está vendo que a conta não fecha. Não tem vaga para todo mundo, não tem política pública e não tem vontade política, o que é ainda pior. Devolvo a palavra. Muito bom. Vereadora, só deixando claro aqui, né? Convidei André Machado, ele disse que não teria muito o que colaborar com a pauta. E quando convidei o Léo Vogt, a sua assessora me respondeu, eu convidei direto o secretário, mas a sua assessora, M. Emília, disse: eu sou secretária do Léo, ele agradece o convite, mas hoje ele não poderá, porque é o aniversário dele e ele tem compromissos familiares. Mas a FASC representa SMDS também. Essa foi o posicionamento do secretário. Eu acho que há uma transferência de responsabilidade. Feliz aniversário para o secretário,
acho que seria muito melhor comemorado com a gente conseguindo buscar algumas soluções, secretário, mas tudo bem. Marcelo, ao que tange a Guarda Municipal, eu concordo com o vereador Matheus, assim, né? A Guarda Municipal tem um único cuidado que deve ter de todo esse processo, que talvez você, em algum momento do debate você pode ter pensado o seguinte, Marcelo, o que eu estou fazendo aqui? Que daqui a pouco mais isso é briga de outro setor, mas eu concordo com o vereador Matheus no quesito da ostensividade, do quanto isso pode ser humanizado, trabalhado. E aí eu trago 2 elementos para você, Marcelo. O primeiro é quando, da tua fala, tu falas que nós estamos lá para garantir a preservação do servidor público, mas o vereador Matheus nos relata um servidor público com facão. E nessa relação a Guarda Municipal ficava à distância. Será que não era coisa também de chegar no servidor e, esconde isso aí, cara, dá uma guardada, não cria daqui um pouco uma atmosfera também, né? Quer dizer, me parece que é muito uma preocupação com que haja uma ação intempestiva e violenta, sempre se concebendo a ideia de que o sem-teto vai ser o agente dessa ação, e não que daqui um pouco mais uma ação mais ríspida possa gerar uma outra reação do sem-teto. Eu gostaria do teu posicionamento acerca dessa relação híbrida de proteger a sociedade como guarda municipal e isso estender o véu ao sem-teto. E depois, na fala da vereadora Daiana, eu não posso deixar de trazer esse tema, porque, afinal de contas, ele é notório. Ela fala sobre um público específico que é, vamos dizer assim, o âmago das abordagens de rua, que é o homem negro. E você é o comandante da Guarda Municipal e é um homem negro. E eu gostaria de que o senhor comentasse como se enxerga nessa posição quando da possibilidade de humanização desta ação. Olha, Thiago, assim, eu tenho certeza absoluta de que todos nesse debate, que todos que estão nos escutando, estão cientes desse problema. Estão querendo resolver esse problema. Cada um à sua maneira, cada um com sua ideologia, cada um com a sua posição. E isso não há nada mais sagrado no nosso meio social do que a nossa posição. Mas a gente não pode esquecer do início. E a vereadora e a Patrícia são assistentes sociais, sabem. Quando se lida com pessoas, nada é simples. Não existem soluções mágicas, não existem receitas prontas. Isso é uma coisa que eu aprendi muito nas diversas reuniões que eu participei com o corpo técnico da FASC para a confecção do protocolo de atuação, é que a velocidade das soluções na área do campo social não é a mesma velocidade que hoje em dia que as demandas do dia a dia exigem. E aí começa o descompasso na solução das questões dos moradores em situação de rua. Eu sei de toda a questão do vínculo, eu sei de toda a questão técnica da assistência social com relação a essas pessoas. Mas nós não podemos esquecer também que dentro deste meio há muita questão de drogadição, a questão de alcoolismo e, no momento, às vezes, alcoolemia no momento das abordagens. Ou seja, nós estamos lá para tentar prever que nenhuma situação violenta ocorra. Eu não estava nessa abordagem ali que o vereador colocou o vídeo, mas eu conheço aqueles servidores que estavam ali. Aquele facão que estava ali, eu não sei se é do poder público ou se foi pego no local, mas tenho a certeza absoluta que se ele fosse usado, independente de por quem, a Guarda Municipal estava próximo e iria agir para que garantisse a integridade física de todos que estivessem no local, sejam eles servidores ou não. É por isso que a gente acompanha as ações, para garantir direitos de todos, do abordado ou do agente que está abordando. Perfeito. Agora a segunda fala, né, que eu gostaria de ouvir o senhor justamente nesse lugar de fala, né, de quem comanda o instrumento de acompanhamento dessas ações e que por muitas vezes, como disse o vereador, na questão da ostensividade pode gerar uma sensação de intimidação e que isso pode também complicar as questões e como proceder na humanização se colocando no lugar do abordado. Não, mas é o contrário, vereador.
essa ostensividade justamente é para inibir algum tipo de reação. Muitas vezes as pessoas que são abordadas pela própria condição dela podem estar, às vezes, sob substância de alguma entorpecente ou de álcool, ou pela condição de estar sendo abordada e, entre aspas, removida daquele local, pode gerar algum tipo de reação violenta. E esse dispositivo montado é justamente para tentar inibir esse tipo de reação, para que tudo não ultrapasse os limites das conversas, para que não tenha nenhum tipo de reação física. É justamente por isso que o dispositivo vai, não digo intimidatório, tá? Mas para garantir a segurança, para que as pessoas não se sintam impelidas a reagir. Veja bem, imagina que o Highlander já foi diversas vezes abordado, já é conhecido tanto da assistência social quanto dos outros servidores ali. Se vai uma guarnição com 2 guardas ali, o Highlander tinha partido para cima dos caras. Aí teriam que ter feito força, alguém sairia machucado. Ou seja, quando a gente vai com um dispositivo grande, é como arma de fogo. Tu tem, mas tu tem ali para te não precisar usar ela. Tu compreende? Não é uma questão intimidatória, é uma questão de prevenção. É a palavra que eu preciso, não intimidação, mas sim prevenção. O senhor concorda com a frase do comandante Marcelo Nascimento, vereador Matheus? Olha, inclusive, Thiago, eu fiz questão de ressaltar que o diálogo com o Nascimento tem sido bom nas discussões que nós fizemos a partir da Câmara de Vereadores e que, ao menos na situação que eu acompanhei, o problema nem era a guarda, né? Por mais que eu acho também que, por vários relatos que nós temos já do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, podem haver excessos também por parte da guarda em determinadas situações, mas eu fiz questão de enfatizar que a postura dos servidores da Secretaria do Meio Ambiente que estavam incorrendo de muita agressividade naquele momento e o facão não tinha sido achado ali naquele momento, naquela circunstância, infelizmente, né? Tava de posse mesmo dos próprios servidores, né? E eu creio que a fala da vereadora Dayana, que é colega preocupada com o tema e vem de dentro, né, da área da assistência social, ela traz uma solução que não é simples, é complexa, né, em tom, inclusive, de urgência, né, de desabafo, porque são questões que, para nós, assim, deveriam estar sendo pautadas com outro grau de prioridade pelo poder público, e isso começa, Thiago, num elemento que é estratégico, que a gente ainda não falou muito aqui diretamente, que é o tema do investimento nessas áreas, né? Hoje a gente está, na verdade, viemos aí da última gestão com alguns dados de queda no investimento na área da assistência social, certo? E até o momento nós não tivemos algum projeto específico ainda que pudesse ampliar o atendimento da população em situação de rua, sair dessa precarização. Porque eu acho que quando não nos restam outras alternativas, né, para o Estado, quando não resta outra alternativa para o Estado, se acaba utilizando, né, de um imperativo que deixa o diálogo por último. Porque para fazer as coisas desde o ponto de vista humanizado, a gente precisa de estrutura, precisa de um acompanhamento que ele é paulatino, sim. Ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, não há solução fácil para nós lidar com um problema dessa natureza. E para isso precisa de condição, precisa do diálogo entre as equipes. Eu não acho que o problema, né, me parece até a gente desviar um pouco o foco, né, para essa questão de que nós temos um déficit tecnológico e tal, que a questão é necessariamente essa. Eu acho que não. Nós temos, na verdade, um problema que é da gestão no modo mais geral. No modo mais geral. Porque não pode a gente estar hoje na cidade de Porto Alegre num contexto de crescimento da população em situação de rua, apontado já pelos dados da FASC, de cerca de 40% no último ano, e nós não temos uma ação contundente ou uma preocupação direta já do prefeito mesmo, diante dessa questão, né? Para que se articule, se organize
as questões, e isso são temas, Thiago, que eu digo agora aqui, independente de posição política. Eu mesmo comentei com a produção do programa anteriormente, vereadora Dayana, nós atuamos juntos sobre o campo de oposição, mas também tem dialogado diretamente com a vereadora Mônica Leal, por exemplo, que é da base do governo e tem uma visão similar, expôs isso já ao que a gente está dizendo aqui agora. Está faltando articulação da prefeitura para resolver esse problema, que ele é urgente. E aí é investimento, é monitorar, fazer com que se cumpra essa decisão judicial, por exemplo, que está colocada aí, que dá toda uma orientação em alguns aspectos que a gente está falando aqui agora, protocolo, transparência, garantia de direitos. Esse aspecto da garantia de direitos, por exemplo, Thiago, Conselho Nacional de Direitos Humanos, que hoje está vinculado com o Ministério da Cidadania, que, bom, dentro do governo federal, é um dos que está mais à direita, inclusive, né? Dentro do que é esse governo de extrema direita, né? E a resolução do Conselho de Direitos Humanos, que tem essa autonomia, tem essa tradição também de organização, ela é nítida. Quando o assunto é remoção, tem que haver garantia de direitos, tem que haver alternativa, tem que haver uma série de questões que, no desenvolvimento dessas ações aqui em Porto Alegre, nós estamos sentindo muita falta. E isso precisa ser revertido com urgência, porque, de fato, a cidade não precisa disso. Eu acho que a Guarda Municipal, por exemplo, não precisa estar nessa discussão com o protagonismo que a gente está vendo aqui, porque não é necessariamente nesse sentido. Tampouco a Secretaria de Meio Ambiente. A sensação não que eu está fiquei... aqui presente agora, mas eu estou fazendo questão de citar porque é problema. Então, de fato, a Prefeitura precisa fazer um olhar humanizado para essa situação, colocar os responsáveis no protagonismo e garantir projeto. O mesmo intento que a gente está vendo aí com os temas que foram colocados na urgência até o momento na Câmara de Vereadores, que foi um projeto que, enfim, desestruturou todas as prerrogativas centrais da Procempa, depois a reforma da Previdência, nós queremos ver para a garantia de direitos sociais. E até o momento isso ainda não aconteceu. Muito bom. Bom, a gente vai para um último intervalo e volta para as considerações. Opa, por favor, vereadora. Por favor, antes do intervalo. Me permite só concluir esse mesmo raciocínio do Matheus, porque assim, claro. É importante a gente ressaltar que isso não é ideológico. A gente está falando de um direito humano, a gente está falando de direitos humanos, porque senão parece que a gente está colocando isso sempre nessa polarização que, em definitivo, só acentua essa desigualdade e essa falta de responsabilização e aumenta essa truculência e aumenta a opressão e coloca sempre nesse viés de ou parte da sociedade romantiza a situação de rua, ou parte da sociedade, quando nos solicita, e a Patrícia sabe bem disso, quando solicita a abordagem, solicita para retirar, solicita porque não quer que fique perto da sua casa, solicita porque não quer ver a pobreza gritando nos seus olhos. É isso. Então a gente precisa falar de direito humano. Isso não é ideológico. Isso é direito, a gente precisa falar a coisa certa, porque senão parece que a gente está querendo distorcer e aumenta a violência contra quem já é vulnerabilizado. Só isso que eu queria trazer. Não, maravilha, mas a gente só vai para um último e breve intervalo e volta para as considerações finais aí dos nossos convidados neste sensível tema sobre a população de rua em Porto Alegre. Não sai daí que a gente volta já. Muito bem, voltamos então com o último bloco do Cruzando as Conversas, nesta segunda-feira que abre o inverno no Rio Grande do Sul, e por isso o tema não podia ser outro, que é um tema que sempre vem à mente quando o inverno se achega, que é a situação que se agrava, especialmente em época de pandemia, da já bastante risível situação e bastante frágil situação da situação do pessoal de rua, né, da população de rua. Bom, foi um belíssimo programa, nós temos um curto espaço para as considerações finais, peço que sejam breves. Até pode colocar todo mundo na tela aí, faz favor, Ana. Mas antes me chamou a atenção um argumento da vereadora Dayana, eu só gostaria de colocar antes de me despedir dos meus convidados, é que eu que tenho tido essa experiência no Cruzando as Conversas e tem sido engrandecedor para mim poder ouvir autoridades de diversos assuntos e poder oportunizar que o pessoal em casa também
vá nutrir as suas visões de mundo e as suas consolidações morais, éticas, sociais, políticas, econômicas. Me chama muito a atenção quando se quebra o ovo e a gema que sai das duas cascas que se abrem em cada mão, oposição e situação, se complementam em política pública. Me chamou a atenção outro dia, quando nós falamos do lixo, nós tínhamos situacionistas e oposicionistas, e o entendimento era o mesmo. Quando falamos da situação envolvendo aí o transporte urbano, da mesma forma. Quando falamos do preço da passagem do ônibus, nós tivemos um vereador como Roberto Robaina e o secretário Záquia tendo o mesmo entendimento de uma solução. Completos opostos. Agora, mais uma vez, isso vem à força na fala da vereadora Daiana, e talvez nós que clamamos tanto pelo fim de polaridade, que clamamos tanto em discursos aí o fim dessa grenalização da política, só precisamos entender dessa maneira. Que política pública é política pública. Independe da sua visão socioeconômica, que é o que acaba nos diferindo, ou deveria, afinal de contas, né? O resto tem que ser um entendimento mater garantido por uma Constituição, que aí não tem negócio, não tem subjetividade. É a leitura fria, positivista para quem quiser, e a prática do poder público para assegurar essas circunstâncias. Então eu vou ao fechamento do programa, peço no máximo 1 minuto de fala para vocês, especialmente agradecendo a disponibilidade, né, numa fria já segunda-feira, em que pese, como disse a vereadora, termos os nossos lares para podermos nos abrigar, né? Mas eu começo então fechando com a técnica referência das equipes de abordagem social da FASC. Patrícia Mônaco, muito obrigado, Patrícia, pela sua contribuição e a sua fala final. Eu quero só reforçar o que o Nascimento trouxe aqui, né, e o Matheus e Daiana também, que o tempo da vulnerabilidade, o tempo da pobreza e o tempo da população de rua, ele é completamente diferente de todos os outros tempos que possam existir. E quando eu falo, a gente aqui estava muito focado na questão de uma informação unificada para dar conta do cuidado das pessoas, né? Então, essas questões, elas são pertinentes ao conjunto de políticas do município e acho que elas têm que ser revistas, sim. Eu realmente não me aprofundo na questão da Procempa ou de um outro aplicativo, como bem Thiago falou, desenvolvido por uma startup, enfim. O que eu sei e tenho a dizer e reafirmo sempre é que a Fundação de Assistência Social e Cidadania, ela tem uma prerrogativa muito clara, que é o cuidado e a proteção das pessoas. E nesse sentido, a gente vai sempre trabalhar dentro dos protocolos que formos escrever, que formos estabelecer. As nossas equipes de abordagem, no que pese o que a Daiane falou, do vínculo de trabalho, eu concordo, Daiana, mas também acho que o vínculo de trabalho com o município não estabelece todo o cuidado, e tu bem sabes disso, que as pessoas têm e o compromisso que elas têm com as pessoas que estão em situação de rua. Então, de todo o debate aqui, me fica poder reafirmar que a gente tem uma longa estrada de trabalho no município. Eu, particularmente, trabalho há 21 anos na Fundação e praticamente todo esse tempo com a população de rua. Acho que a gente enfrenta um momento muito difícil, ele é um momento econômico muito complicado. Se nós não tivéssemos tantas pessoas ingressando na situação de rua, por conta justamente de uma dificuldade financeira, talvez o nosso cenário hoje, que estamos abrindo inclusive vagas para a Operação Inverno, fosse bem menor. Talvez a gente tivesse um impacto bem menor. Então, a gente fala de uma condição estruturante, de uma pobreza que é estruturante, que recorta toda a população em situação de rua, agregado a estes novos homens, e eles são, sim, basicamente homens negros, chegando na situação de rua, e que eu reafirmo o que eu trouxe lá no início. Não é apenas um trabalho da assistência social. Nós somos uma política de travessia. Nós vamos dar conta de uma proteção, de uma suspensão de rua imediata, mas ninguém dá conta com política de assistência social de fazer com que um homem tenha o seu emprego e tenha a condição de gerir a sua vida. Muito bom, então, muito bom, é um problema complexo, sim. E a gente tem que poder trabalhar com o legislativo também nessa questão.
Excelente fala, é verdade. Bom, só vou pedir brevidade para os demais convidados, nós já estouramos o tempo. Vereadora Daiana Santos, mais uma vez uma honra recebê-la aqui na nossa programação. Muito obrigado. Bom, agradecer a possibilidade de estar aqui nesse debate, construindo. E, Patrícia, quando eu falei da fragilização dos vínculos, é porque isso impacta na qualidade do trabalho, do serviço ofertado, foi isso. Eu aproveito desse espaço, inclusive desse momento aqui de troca contigo, para saudar todos aqueles que se dedicam de forma integral a esse trabalho que é necessário para a construção de uma sociedade e para minimizar esse impacto da desigualdade, mesmo que não sejam valorizados da forma como deveriam. Eu realmente faço isso porque há bem pouco tempo atrás eu era uma dessas. E eu sei o quanto é duro a gente tentar articular, fazer esse trabalho integral necessário para que a gente possa minimamente reduzir, a redução de um dano, de um dano estrutural na vida de uma pessoa. Então, o quão necessário é a atuação de cada um e cada uma de vocês, educadores e técnicos sociais. É fundamental. Se faz mais do que necessário num período como esse. E no mais, eu quero agradecer e me colocar à disposição para construir, em definitivo, aquilo que for necessário. Quando a gente pensa na integralidade do sujeito, tem que pensar em saúde, em habitação, em educação, em trabalho e renda, tem que pensar em absolutamente tudo. Não pode se resumir a minimizar, impactar ou criminalizar e oprimir toda uma existência. Bem pelo contrário, a gente pode criar possibilidades reais de ascensão, a gente pode criar formas de ação que venham a impactar. E eu, enquanto legislativo, assim como o vereador Matheus, porque nós estamos aqui porque a gente acredita nisso, né, Matheus? A gente acredita nessa possibilidade, sim, da travessia, mas da ação efetiva e da urgência das coisas. Então, agradecer e dizer que fico à disposição mesmo, Patrícia. Então, tu, se quiser entrar em contato, o mandato está de portas abertas. E para quem quiser, pode nos chamar, porque assim, é dessa maneira que a gente vai criar esses laços necessários para um momento tão duro quanto esse, para trazer um pouco mais de esperança num horizonte que já é tão duro e sempre se parece nebuloso e cinzento, porque não depende só da assistência. Isso tu tens razão, Patrícia, não depende só da assistência. Tem que ser uma política integral. A gente tem que olhar isso de uma forma interseccional. A gente precisa olhar isso com a amplitude e com a responsabilidade que merece. Muito bom, vereadora Daiana Santos, também muito obrigado. Comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento. Marcelo, você está em casa, né? A RDC TV, parceira da Guarda Municipal, sempre te agradecendo a contribuição e sempre também disponibilizando os nossos microfones para as pautas da Guarda Municipal. Muito obrigado pela contribuição e pelo espaço disponibilizado para hoje, a sua agenda aí nesta segunda-feira. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Tiago, agradeço pelo espaço, agradeço pelo salutar debate, muito importante para nós. Um abraço para a Patrícia, minha amiga e colega de trabalho, a vereadora Daiana, o vereador Matheus, muito obrigado pela parceria nesse debate. A Guarda Municipal de Porto Alegre é uma instituição que está procurando o seu crescimento institucional, estamos aperfeiçoando o nosso modo de atuação, as nossas atribuições, as nossas funções, modernizando o nosso modo de agir, buscando ser uma instituição de segurança cidadã, próxima à comunidade e garantidora de direitos. Sempre que o objetivo for o bem comum da sociedade, podem contar sempre conosco, nós estaremos juntos com vocês. E estaremos sempre à disposição da imprensa também, nesse importante papel, não apenas de informar a sociedade, mas também de fiscalizar os serviços públicos. Muito obrigado pela oportunidade, se cuidem todos. Muito obrigado, Marcelo. Bom, e mais uma vez conosco também, uma honra recebê-lo. Muito obrigado pela disponibilização do tempo e também pela oportunidade da gente estabelecer belos debates e que chegam a momentos tão ápices como o programa de hoje. Muito obrigado, vereador Matheus Gomes. Agradeço, Tiago, e reforço mais uma vez que é preciso prioridade no combate à desigualdade social, né? Um investimento na rede de assistência social, na rede de proteção social, que envolve outros tantos elementos na nossa cidade, né? Uma política intersetorial, não é um gasto, é de fato o maior investimento que nós podemos ter, né? Que atinge diretamente a vida das pessoas num contexto em que a vida está em risco, né? Uma pandemia, crescente desigualdade social, desemprego, fome, a condição de rua também. Então, nós precisamos trazer essa questão para o centro da preocupação na cidade de Porto Alegre, e esse debate de hoje mostra a urgência disso.
Agradeço mais uma vez o convite da RDC TV, teu convite, Thiago, Marcelo, Dayana, Patrícia. Estamos aí à disposição para dar continuidade nessa discussão e, de fato, achar um caminho aí para a superação desse quadro de extrema desigualdade e pobreza que nós estamos vivenciando hoje em Porto Alegre e em todo o Brasil. Muito obrigado aos convidados e a você que esteve conosco até agora. Um agradecimento à nossa equipe técnica, Ana Santos, Beto Tormes, João Magalhães, Léo Rosa, com a produção da Evelyn Lopes, a supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus e também a direção e a coordenação do Cássio Pérez. O Cruzando as Conversas fica por aqui hoje, mas amanhã a gente volta a partir das 10 da noite. Você tem encontro marcado com o nosso jornalismo local a partir das 9h30 da manhã. Armando Burdi e Yasmin Luz te esperam com as notícias já pela manhã, tá bem? Um grande abraço, a gente se encontra amanhã. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.